FIIs ou REITs? Qual o melhor? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os fundos imobiliários americanos e você vai entender na prática quais as diferenças e também as vantagens entre os FIIs aqui do Brasil e os REITs americanos, que são os primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Além de eu trazer para você aqui um comparativo, no final ainda vou deixar 3 REITs para você estudar aí na Bolsa Americana e começar já a receber renda em dólar, se esse for o seu objetivo. E aqui a gente também vai comparar alguns dos principais fundos imobiliários do Brasil com alguns dos principais REITs dos Estados Unidos. Bom, primeiro vamos começar entendendo aqui como que funcionam os FIIs no Brasil, né? Aqui os fundos imobiliários eles são ativos de renda variável negociado na B3, a nossa bolsa de valores brasileira. Basicamente, a gente tem investidores que compram cotas de fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários, eles têm um time de gestão, tem profissionais especializados ali em selecionar os melhores imóveis do país dentro de cada categoria. Então aqui a gente tem os fundos imobiliários de shoppings, de galpões logísticos, de prédios comerciais, de renda urbana, os supermercados, né? E os fundos imobiliários vão lá, compram esses imóveis, alugam para grandes empresas e eles vão recebendo os rendimentos mensalmente e passam uma parte para o cotista com base na quantidade de cotas que esse investidor foi lá e fez. Já os REITs, eles são muito parecidos com os fundos imobiliários, só que eles são investimentos de renda variável negociados na Bolsa Americana. Então os FIIs são investimentos aqui do Brasil, os REITs são investimentos do exterior. E os REITs, eles são bem parecidos com os fundos imobiliários, porém, ao invés deles serem classificados como fundos, eles são empresas. Só que da mesma maneira que aqui a gente compra cotas de fundos imobiliários, lá no exterior você também pode comprar cotas de REITs. Eles também vão comprar imóveis, vão colocar empresas ali pagando aluguel e eles vão distribuindo os aluguéis desses imóveis mensalmente ou trimestralmente. Porém, como eu comentei, existe uma diferença bem grande na estrutura dos fundos imobiliários e dos REITs. Os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles são classificados como fundos de investimentos. Então, juridicamente, eles são tratados como fundos e não como empresas. Já os REITs nos Estados Unidos são empresas listadas em bolsas, o que dá algumas vantagens competitivas na hora do REIT crescer. Como, por exemplo, um REIT, como é uma empresa, ele tem um acesso ao crédito e um endividamento muito mais facilitado do que um fundo imobiliário aqui no Brasil. Os REITs podem emitir dívidas, que são os bonds americanos, eles podem captar dinheiro do mercado, né, com um crédito muito mais flexível do que os fundos imobiliários aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para vocês que me acompanham, vocês sabem que os fundos imobiliários têm algumas limitações nesse ponto, né? Eles podem se alavancar basicamente de duas formas. Eles podem fazer uma compra parcelada de um imóvel, que é o carnezinho gostoso que a gente chama, né? O fundo vai negociando o imóvel ali em etapas. Ele pode pagar uma parte à vista ou ele pode ir parcelando a dívida para o futuro, mas ele também pode emitir um CRI, o certificado de recebível imobiliário. Então o fundo estrutura uma dívida ali de renda fixa lastreada nos aluguéis futuros que o fundo ainda vai receber. Então ele pode levantar a capital, mas é muito mais engessado a forma que um fundo de investimento consegue acesso ao crédito do que uma empresa listada em bolsa, como é o caso dos REITs. Como os REITs têm essa facilidade, eles conseguem crescer de uma forma muito mais agressiva, já que eles podem acessar a linha de crédito, emitir os bonds no mercado internacional e também usar outros instrumentos financeiros que vão ampliando ali o crescimento do portfólio. Por conta disso, um dos pontos que também diferenciam bastante os FIIs dos REITs é a diversificação global. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem ativos que são ativos brasileiros, né? O fundo ele vai lá e compra um shopping, ele compra um loteamento, um prédio comercial, um supermercado, mas são ativos que estão em solo brasileiro. Agora, os REITs, eles não se limitam a um único tipo de ativo e também não se limitam a comprar ativos somente nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem REITs que somente um REIT é maior do que todos os fundos imobiliários brasileiros. Se a gente pegar a quantidade de imóveis de apenas um REIT, vai ser maior do que todos os imóveis da Bolsa Brasileira. Tem REITs com mais de 15 mil imóveis. Só para você ter uma noção do segmento, lá nos Estados Unidos também os REITs, eles atuam em segmentos diferentes, como por exemplo o segmento de data centers. Aqui a gente até tem o ALZR11 que tem uma parte de data center, mas lá a gente tem REITs que são gigantes. Então eles alugam aqueles galpões enormes que operam centros de processamento de dados e eles alugam esse espaço físico aí para colocar servidores, infraestrutura de rede, as empresas de tecnologia, bancos, plataformas digitais usam demais e esse é um segmento que está em franca expansão. Tem REITs também de torres de celulares. Então
Então alguns REITs, eles possuem torres de telecomunicações e alugam espaço para as operadoras de celular. Lá nos Estados Unidos a gente tem as gigantes de telecomunicação, né? A AT&T, a Verizon, a T-Mobile. Então tem várias empresas gigantes que atuam no mundo todo e elas estão dentro dos Estados Unidos. Um outro segmento que é bem diferente também, que a gente não tem aqui no Brasil, são aqueles mini depósitos que nos Estados Unidos funcionam muito bem, né? Eles alugam aqueles boxes de armazenamento para as pessoas e para as empresas também. Muita gente guarda móveis, documentos, mercadorias. Isso é muito popular lá nos Estados Unidos e tem REITs específicos sobre isso. E também tem os outros que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Hospitais, hotéis, cara, mas lá nos Estados Unidos tem até REITs de prisões, setores que simplesmente não existem ainda aqui nos FIIs brasileiros, porque a gente sabe que os fundos imobiliários brasileiros, eles começaram a engrenar mesmo aqui no mercado faz aí mais ou menos uns 10 anos. Lá nos Estados Unidos, isso aí já está desde 1960, então já é um mercado muito mais maduro e todo mundo olha para o mercado dos Estados Unidos, que realmente é um mercado global. Pegando esses pontos, algo que diferencia muito também os REITs dos fundos imobiliários é o tamanho e a liquidez. Enquanto os fundos imobiliários aqui movimentam centenas de milhões por dia, o mercado de REITs nos Estados Unidos movimenta bilhões e em dólares. Então é um mercado muito mais líquido, muito mais consolidado. Para vocês terem uma noção maior das diferenças e das características, eu fiz uma tabelinha aqui também para ficar mais visível para você ter a noção do tamanho e também da diferença de mercado. Os fundos imobiliários, eles começaram ali em 1999, né? Só que os REITs, eles começaram, como eu falei, em 1960. Então já tem mais de 60 anos de mercado aí à frente dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão engrenando aqui no Brasil, né? Tem muita coisa que ainda precisa mudar, principalmente a parte de governança, a transparência, conflitos de interesse e tudo mais. Quem acompanha o mercado, é inscrito aqui no canal, sabe muito bem do que eu tô falando. Aqui na Bolsa Brasileira, apesar de ser um segmento um pouco mais novo, a gente já tem 439 fundos listados em bolsa e lá nos Estados Unidos a gente tem 200 REITs. Só que não se enganem só pela quantidade, tá? Porque o valor de mercado é muito diferente. Aqui no Brasil, hoje se a gente juntar todos os fundos imobiliários, a gente tem cerca aí de um pouco mais de 200 bilhões de reais. Já nos Estados Unidos, se a gente juntar todos os REITs ali, movimenta mais de 1,5 trilhão. Então, em termos de tamanho e liquidez, é absurdamente grande. Aqui no Brasil, a gente tá penando para chegar ali nos 3 milhões de investidores, né? Estamos com 2 milhões e meio, deve estar um pouquinho mais aqui, mas os números oficiais da B3 é 2,5. Lá nos Estados Unidos, juntando ali, né, investidores pessoa física, somando fundos de pensão, ETFs que replicam os REITs no mundo todo, mais de 150 milhões de investidores. Então isso aqui é realmente um número muito mais absurdo do que o mercado brasileiro. O bom é que a gente olhando para esses números, a gente vê o potencial do mercado brasileiro de ainda crescer, né? Como os fundos imobiliários ainda estão ganhando corpo aqui no Brasil e a gente olha para os REITs como se fossem os nossos primos, a gente vê o tamanho do mercado lá fora e a gente vê o quanto de espaço tem para crescer ainda aqui no Brasil. Aqui já entra um outro ponto também, que começam as características, e aqui entram realmente as diferenças na parte estrutural, do que realmente é vantagem, do que é desvantagem quando a gente coloca na ponta do lápis. Aqui no Brasil a gente sabe que os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir 95% do lucro em caixa. Já lá nos Estados Unidos, os REITs distribuem 90% do lucro tributado. Então, na prática, isso significa que ambos pagam boa parte do seu resultado para o investidor, porém, a base de cálculo é diferente. Aqui no Brasil, eles pagam um pouco mais. O pagamento dos fundos imobiliários é mensal. Isso aqui não é uma regra, tá? Tem muita gente que não sabe disso, mas não é uma regra que os fundos imobiliários precisam pagar todos os meses. Mas já virou cultural aqui no Brasil, porque o brasileiro gosta de renda mensal. Então, o fundo, ele pode não pagar em um mês e depois pagar o retroativo em 2, 3 meses. Mas aqui no Brasil, quando um fundo diminui o guidance ou ele deixa de pagar um mês, metade da base de cotistas já vende o fundo e sai fora. Agora, então já virou cultural os fundos imobiliários pagarem mensalmente. Lá nos Estados Unidos tem fundo que paga mensal, mas a maioria paga trimestral. Então, quando a gente vai analisar isso, a gente também precisa, né, montar isso daí na nossa estratégia para ver qual REIT a gente está investindo e entender a característica dele. Mas boa parte ali, a maioria paga trimestralmente. Isso aqui também é muito importante, imposto na venda. A gente sabe que os fundos imobiliários, eles são isentos aqui no Brasil para o recebimento do aluguel. Só que quando a gente vende as nossas cotas e a gente tem lucro, a gente paga 20% sobre o lucro. Já os REITs, a gente paga 15% sobre o lucro. Só que, como você está fazendo um investimento nos Estados Unidos, tem que ficar de olho também, porque dependendo de quando você movimentar aí, você também tem que pagar o imposto de renda aqui no Brasil. Então, se você movimentar até 35 mil no mês, você é isento de imposto. Mas acima de 35 mil no mês, você vai pagar outro imposto aqui no Brasil. Mas no REITs, para um brasileiro investir, 15% sobre o lucro. Tanto FII quanto REIT, você também consegue abater o prejuízo caso você
tenha. E aqui por último, a gente tem a isenção do imposto de renda no recebimento dos aluguéis aqui dos fundos imobiliários, pelo menos por enquanto, né? Enquanto tô gravando esse vídeo aqui em 2025, o aluguel que a gente recebe dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Lá nos Estados Unidos, quando você vai investir, já é retido 30% direto na fonte, antes mesmo de sair na sua conta. Então, se você tinha R$100 para você receber de dividendos do seu REIT, você vai receber apenas R$70, porque R$30 fica retido direto na fonte. Qual que é a grande vantagem dos REITs sobre os fundos imobiliários e vice-versa? A grande vantagem do REITs é a escala e a diversificação global, né? Você tem acesso a setores que simplesmente não existem ainda aqui nos fundos imobiliários do Brasil, e investindo em REITs você está minimizando o risco de ter todo o seu patrimônio apenas no Brasil. A gente sabe que o dólar ele vem se valorizando frente ao real, então se a gente deixa todo o nosso patrimônio aqui no Brasil, a gente corre dois riscos. Primeiro, é o risco cambial, porque a nossa moeda vem perdendo valor, né? Já perdeu mais de 90% do valor desde o começo do plano real. E a gente também tem o risco Brasil de deixar todo o nosso patrimônio concentrado somente aqui no nosso país. A gente sabe que tanto o dólar quanto as grandes empresas estão nos Estados Unidos. Quando a gente investe em REITs, a gente também está dolarizando o nosso patrimônio, então a gente está minimizando o risco Brasil. E o terceiro ponto é que, como você está investindo em dólar, mesmo que o REIT que você investe ele não se valorize, se o dólar se valorizar frente ao real, e historicamente ele vem se valorizando, você ganha na valorização cambial. Então, mesmo se você passar ali 5 anos investindo nesse ativo e esse ativo só andar de lado, se o dólar começar a subir, você ganha nessa valorização que é o spread cambial. Por isso, quando a gente compara o desempenho de um REIT em dólar, a gente percebe uma diferença muito grande entre os FIIs brasileiros, porque além da rentabilidade, mais os rendimentos, também existe a valorização cambial. Já nos fundos imobiliários, eu sei que boa parte que está assistindo esse vídeo aqui já sabe das vantagens, mas os pontos importantes quando a gente pega essas comparações é a facilidade da gente investir em imóveis com custo muito baixo, recebendo aluguel mensalmente sem imposto de renda. Então, por mais que seja simples hoje você abrir conta em uma corretora lá no exterior e você investir fora do Brasil, você tem um abatimento de 30% nos dividendos, e se movimentar acima de 35 mil no mês, também paga IR aqui no Brasil. Então, os fundos imobiliários, eu diria que eles são muito práticos, né? Você não tem tanta dificuldade assim para você analisar um RI, para você entender como funciona, e eles pagam um rendimento todo mês, por enquanto isento de imposto de renda. Então, essa é a real diferença entre um FII e um REIT, sendo que os dois são bons, precisa ver qual que é o melhor para o seu objetivo. Eu peguei aqui 3 FIIs e 3 REITs do mesmo segmento para a gente fazer uma comparação, e a gente vai ver juntos aqui o histórico, o desempenho, colocando ali ou não os dividendos. Mas depois você pode até estudar cada um desses, tá? Para você fazer uma comparação. Então eu peguei aqui o HGLG11, todo mundo conhece, um dos maiores fundos de logística aqui do Brasil, e o PLD também é um dos maiores REITs de logística nos Estados Unidos. Quando a gente pega o dividendo, o HGLG11 pagou 8,29, o PLD 3,56. Peguei aqui o XPML11, um dos maiores fundos de shoppings da nossa bolsa brasileira, e o Simon Properties, um REIT também que pega essa parte de shoppings também lá nos Estados Unidos. O XPML11 pagou 10,53, o Simon Properties pagou 4,71. Peguei aqui também de renda urbana, o HGRU, que também é um fundo muito conhecido aí de renda urbana, e um dos principais REITs dos Estados Unidos, que é o Realty Income, que pagou 5,46 de rendimento nos últimos 12 meses, o HGRU pagou 9,91. Quando a gente olha para esse rendimento, a gente tem que lembrar que a gente está recebendo aqui um rendimento em reais e os REITs estão pagando o rendimento em dólar. Então a gente precisa colocar na ponta do lápis aqui também que nos últimos 10 anos, olha só como está aparecendo aí para vocês, o dólar se valorizou mais de 120% frente ao real. Então a gente precisa colocar isso aqui na conta para a gente não ficar pensando só, nossa, compensa muito mais eu investir em um fundo imobiliário brasileiro recebendo em reais do que eu receber em dólar. A gente precisa fazer uma comparação um pouco diferente e colocar também aqui a valorização cambial nesse período. Eu peguei aqui esses dois ativos e fiz uma comparação do rendimento dele nos últimos 10 anos. E quando a gente compara aqui o Simon Properties e o XPML11, que são dois ativos mais focados ali nos imóveis de shoppings, a gente nota que, comparando o retorno que o ativo teve, somando os dividendos, o XPML11 teve um resultado de 93,13% nos últimos 10 anos, o Simon Properties de 65,54%. Porém, quando a gente retira os dividendos, vamos supor que nesse mesmo período você estivesse usando os dividendos e a gente estivesse contando somente a valorização do ativo, o Simon Properties subiu 182 frente a 104 do XPML11. Por isso a gente precisa colocar isso aqui na ponta do lápis, porque você precisa levar em consideração não só o rendimento que o fundo pagou, mas a valorização do ativo. Lembrando que o Simon Properties a gente tem aqui um rendimento em dólar e também uma valorização em dólar. Então, se a gente pegar aqui na ponta do lápis, nos últimos 10 anos ele
teve um retorno muito maior. Quando a gente pega aqui o HGRU com o Real Income, e quando a gente tira os dividendos, a gente percebe que nesse ponto aqui o HGRU ele teve um desempenho melhor nos últimos 10 anos. E quando a gente pega aqui o HGLG11 e o Prologs, que é o outro ativo de investimentos logísticos, o retorno total em 10 anos, o HGLG11 fica em primeiro lugar. Quando a gente tira os dividendos, a gente vê que essa diferença assim não é tão grande. Então, quando você for fazer essa comparação, você precisa colocar em pauta que esses ativos eles estão pagando e rentabilizando em dólar frente aos ativos brasileiros que estão pagando em reais. Lembrando que nos últimos 10 anos o dólar se valorizou mais de 120% frente ao real. Então precisa levar isso em consideração. Eu já vou aproveitar aqui e vou deixar 2 sites para você estudar sobre REITs aí, tá? Lembrando que isso aqui não é jabá, não tem parceria nenhuma com esses sites, é realmente para você estudar e você conhecer outras alternativas de investimento. O primeiro site é esse aqui, All REITs, que você também consegue pegar várias informações, consegue baixar o RI aqui dos fundos e tudo mais. E esse outro site, REITs.com, você também consegue ver várias informações aqui de vários tipos de REITs espalhados aí em toda a bolsa americana. Agora, para você estudar, eu peguei 3 REITs aqui que vale a pena o seu estudo. O primeiro deles é o Prologs, que a gente acabou de conversar aqui. Eu até abri o RI dele aqui para vocês darem uma olhada, só de curiosidade mesmo. Olha só como que é o RI de um REIT nos Estados Unidos. Então, não foge muito aqui do que é um RI nosso aqui nos fundos imobiliários, né? Porém, a gente tem muitas e muitas informações aqui e a gente tem REITs gigantescos, cara. Só para você ter uma noção, esse REIT, ele tá em mais de 20 países, incluindo aí América do Norte, Europa, Ásia, até América Latina. Ele é focado em galpões logísticos e centros de distribuição, sendo o maior do mundo nesse setor. Então a gente tá acostumado a ver ali, né, na nossa bolsa brasileira, HGLG11, XPLG11, BTLG11. Cara, esse REIT, ele tem 1,3 bilhão de ABL, ou área bruta alocável. E só para você ter uma noção, ele tem quase 6 mil prédios logísticos. Então é realmente um ativo gigantesco. Como eu comentei, ele está presente em mais de 20 países e os principais inquilinos desse ativo são Amazon, FedEx, DHL e várias outras empresas. Ou seja, o crescimento do e-commerce beneficia diretamente esse tipo de REIT. Além disso, ele é um dos mais líquidos negociados na Bolsa dos Estados Unidos, com valor de mercado acima de 100 bilhões de dólares. Então é realmente absurdo. O segundo REIT é o Welltower, código WELL. Esse é o maior REIT do setor de saúde no mundo todo. Ele tem aproximadamente 3 mil propriedades entre hospitais, clínicas e principalmente residências para idosos. Isso mesmo, asilos. Essas propriedades elas estão localizadas nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido, e é um setor muito defensivo, porque a demanda cresce junto com o envelhecimento da população. Ou seja, é um REIT exposto a uma tendência estrutural, bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Então, quanto mais a população envelhece, maior a necessidade de hospitais e casas de repouso. Ele também é muito líquido, estável, então valor de mercado acima de 110 bilhões de dólares. Então vale a pena aí o seu estudo. E o terceiro é o American Tower, com o código IMT. Ele é focado em torres de telecomunicação. Esse aqui é um segmento muito bacana de se estudar nos Estados Unidos. Ele possui mais de 220 mil torres de celular no mundo todo, cerca de 40 mil torres nos Estados Unidos e o restante distribuído aí em regiões como América Latina, Europa, Índia e África. E esse é um REIT extremamente global e muito diversificado. A receita dele vem de contratos de longo prazo com operadoras aí bem gigantes como a AT&T, a Verizon e a T-Mobile. E com a expansão do 5G, a tendência é um crescimento contínuo, né? Porque a demanda por transmissões de dados, ela não para de aumentar no mundo todo. O valor de mercado desse REIT gira em torno de 90 a 100 bilhões de dólares e ele também está entre os REITs mais líquidos do mundo. Então anota aí para você não esquecer. O Prologs, ele aposta no crescimento do e-commerce e logística global. O Welltower, ele é focado no setor de saúde e envelhecimento da população, e o American Tower focado em infraestrutura crítica para o 5G e telecomunicações. Esses 3 REITs, eles representam uma tendência global muito forte, né? Logística, saúde e tecnologia. Então vale realmente a pena o seu estudo. Mas enfim, no fim das contas, a gente chegou à conclusão do que aqui? Que não existe uma resposta única sobre qual é o melhor, né? Fundos imobiliários ou REITs. Os FIIs, eles são ótimos para quem busca renda mensal, simplicidade, isenção de imposto de renda nos dividendos, pelo menos por enquanto. Já os REITs, eles trazem uma diversificação global, cara. A gente tem REITs gigantescos, renda em dólar para você que tá pensando nisso, proteção cambial e acesso a setores que no Brasil a gente ainda não tem. Por isso, o ponto aqui não é escolher entre um e outro e ficar brigando o que é melhor, é entender como que esses ativos podem complementar a sua renda. Então, enquanto os fundos imobiliários, eles vão fortalecendo a sua renda em reais aqui no Brasil, os REITs, eles vão te ajudando a proteger seu patrimônio e também expandir seus investimentos fora do Brasil. Então, a combinação dos
os dois, para mim, é o que dá equilíbrio entre renda, crescimento e proteção patrimonial. E eu posso trazer mais vídeos aqui listando alguns REITs, também listando ETFs de REITs. Se vocês gostarem, é só comentar aqui embaixo. Lucas, traz um vídeo mais específico sobre REITs. Eu já vou entender que vocês curtiram esse vídeo e eu prometo trazer um vídeo completo aqui, como eu sempre faço, colocando vários pontos de análise para você conseguir entender qual é o melhor REIT para você com base nos seus objetivos. Agora, para você que gosta de fundos imobiliários e também quer aprender mais, entender como construir renda mensal e acelerar seus rendimentos, eu vou deixar aqui na descrição o link do Renda com FI, que é onde eu me aprofundo muito mais em análise, estratégia e renda mensal. Já ajudei mais de 1.400 pessoas a construir uma carteira sólida de fundos imobiliários e receber renda todo mês. Não só ficar comprando e vendendo fundos imobiliários soltos aí, mas realmente montar uma estrutura para você se aposentar recebendo aluguel de fundos imobiliários. E para você ter a minha ajuda para você fazer isso, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição e entrar no Renda com FI, que em 30 dias eu te mostro a estratégia na prática para você sair do zero, se esse for o seu caso, até os primeiros 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais de rendimento todo mês. E se você já investe em fundos imobiliários e quer melhorar a sua performance, você não sabe o que você está perdendo de estar fora do Renda com FI. Então o QR Code está na tela, primeiro link aqui na descrição. E agora eu quero saber de você, o que faz mais sentido para você hoje? Receber renda mensal no Brasil com os fundos imobiliários ou diversificar sua renda em dólar com os REITs? Comenta aqui embaixo e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.